Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: que bom ver você aqui. Talvez faz tempo que você não vê, né? Pastor, eu estava com ele até agora. Mas tem pessoas, talvez faz um tempinho que você não vê, né? Vê apenas assim, virtualmente, né? E não vê pessoalmente. E é muito bom ver você aqui pessoalmente, presencialmente. Pode sentar. E você que está aí acompanhando este culto online, você que é membro dessa igreja, que faz parte deste ministério, está na hora de você deixar um pouquinho a sua casa e vir para o templo. Está na hora de você tomar coragem e deixar um pouquinho o medo de lado e voltar à sua vida normal. Não tenha medo, não temas, confie no Senhor, porque Ele é o nosso verdadeiro socorro e Ele é a nossa âncora de verdade. E é nele que nós temos nos ancorar. Amém? Vamos passar para a palavra nesta manhã. Nós vamos estar falando, pensando um pouquinho e meditando e refletindo a respeito de uma palavra, uma passagem. Pode pôr para mim, Ana Laura. Ah, não é a Ana Laura que está lá. É a Isabela. Julgar ou amar? Essa é uma perguntinha para nós meditar nessa manhã. Para nós pensarmos dentro do nosso contexto pessoal, dentro do nosso contexto familiar, relacional e dentro de um contexto geral. Eu estou julgando mais ou eu estou amando mais? Como é que está a minha vida? Essa perguntinha para fazer para você e para mim, para a gente poder discorrer sobre o texto desta manhã. Pode passar, querida. Jesus disse assim para os seus discípulos, e essa passagem, ela está no final de um sermão de Jesus, que foi o maior sermão que ele deu para os seus discípulos. Essa passagem que ele escreveu aqui não foi para alguém que não conhecia ele. Era para os seus discípulos. É para as pessoas que estavam com ele, que viviam com ele, que eram aqueles que iam dar continuidade no Evangelho, aqueles que iriam dar continuidade na palavra que ele estava deixando para eles. Porque o Sermão do Monte é assim, algo sobrenatural, na verdade eu chamo que é o coração da Bíblia, porque ali Jesus ele deixou muitos ensinamentos para os seus discípulos, e baseado nesses ensinamentos é que eles iam dar continuidade no Evangelho de Cristo. Então ele disse assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Uma pergunta que Jesus está fazendo. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Pode pular, não era para pôr esse versículo do versículo 7. Pode passar o de Provérbios, pode descer. Provérbios diz assim, 11, 12. 10, 11 e 12. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Vamos ler de novo. A boca do justo é fonte de vida. Eu quero fazer uma perguntinha aqui. Como está sendo a sua boca? Está sendo fonte de vida? Você é justo diante do Senhor, justificado por Ele, pois a palavra diz que nós somos justificados por Jesus.
Não quer dizer aquela questão do legalismo, que eu sou mais santo do que você, eu sou justo, você não é. Não. Nós somos justificados através do sangue de Jesus. Então, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A sua boca tem abrigado a violência? Você tem abrigado violência no seu coração? E através disso você tem falado com a sua boca violência? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A sua boca só vai falar aquilo que estiver no seu coração. Se o seu coração estiver cheio de vida, a sua boca vai ser fonte de vida. Se o seu coração estiver cheio de violência, de agressividade, de maldade, de julgamentos, é isso que vai falar a sua boca. Pode voltar agora, Ana Laura, para o começo pode deixar o tema por enquanto. Depois eu peço para você passar os outros versículos. Desculpa, Isabela. Vou falar Ana Laura ainda até o final. É que era para ser Ana Laura hoje, né? Mas tá bom, eu já sei porque que ela não está. Será que quando Jesus ele escreveu esse texto, eu quero chamar a Rafaela, ela vai ler para mim esse texto, só o de Mateus, o capítulo 7, na versão A Mensagem. E é assim, bem lambada. Já deu uma lambada, né? Mas a lambada é um pouquinho mais forte. Sim, pode tirar. A paz, bom dia. Não bombardieis de crítica as pessoas que elas cometem um erro, e mesmo que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver a mancha no rosto do irmão, no rosto do próximo, e esquecer-se do feio riso de escárdio dos próprios rostos. Vocês têm um cinismo de dizer: deixe-me limpar seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido de desprezo. Isso também é teatro. É fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto. Então, você poderá oferecer uma toalha ao próximo, para que ele também limpe o rosto. Então, você poderá oferecer uma toalha ao próximo, para que ele também possa limpar o seu rosto. Interessante, né? Veja bem, quando Jesus ele estava falando sobre isso, por acaso ele estaria orientando os seus discípulos para não anunciar o evangelho? Para pisar nas pessoas que estão em pecado? Quando ele disse assim, dá pérola aos porcos. Por que você vai dar pérola para os porcos? Por que você vai dar coisas santas aos cães, né? Então, por acaso era isso que ele estava querendo dizer? Para não pregar o evangelho? Para não levar o evangelho às nações? Não, pelo contrário. Ele ensinou os seus discípulos a levar a palavra, a ensinar as nações, a temerem a ele, a voltarem o coração para ele. Porém, neste contexto, existem dois tipos de situações aqui. Dois personagens, cão e porco, né? Trazendo para esse contexto de cães e porcos, o cão naquela época não era como um petzinho que a gente tem hoje, né? Tão delicadinho, tão dócil. Esses cães eram ferozes, eram cães bravos, eram cães assim que rasgavam as pessoas. Se eles achassem uma pessoa, eles rasgavam essas pessoas. E o porco era coisa imunda, né? Então ele está falando de agressividade, está falando de imundície, coisas imundas. Então, essa questão de jogar a pérola para os porcos, mas vamos chegar aqui.
quando ele está dizendo aqui, para a gente tomar cuidado com o julgamento, né? Cuidado com o julgamento. Traz para mim, Norberto. Quando você tem uma trave no seu olho e você quer tirar o cisco do olho do seu irmão. Vem aqui, Neidinha, por favor. Suponhamos que eu olhe para a Neide e eu acho que ela tem um defeito e ela precisa corrigir o defeito dela, certo? Pecadora. Vou te julgar. Então eu vou ficar julgando ela porque ela fez coisa errada e ela está com um cisco no olho e eu preciso tirar o cisco do olho dela. Só que no meu tem uma trave. Mas mesmo assim eu vou tirar o cisco que está no olho dela. Eu estou vendo que tem um cisco ali. Mas tem uma trave no meu. Então, como é que eu vou conseguir tirar o cisco que está no olho dela? Eu não consigo. Sabe por quê? Se eu tentar tirar o cisco do olho dela, eu vou ferir ela ainda mais. Eu vou deixar ela mais machucada do que ela já está. Então, pode ir, Neide. Então, o que a palavra está dizendo para a gente? Para nós não julgarmos hipocritamente. Não quer dizer para a gente não fazer julgamentos, entende? Porque a palavra fala para a gente julgar as coisas, mas julgar hipocritamente. O que quer dizer julgar hipocritamente? Quer dizer que quando eu tenho na minha vida um galho ou uma árvore no meu olho e eu tentar tirar o cisco que está no olho do irmão, eu vou ferir ele ainda mais e não vai ajudar em nada. Tanto que quando a gente fala de pérola, Jesus fala de pérolas, né? Pérolas são coisas boas, são coisas preciosas. Então ele disse das pérolas, para a gente sim levar as pérolas. Para a gente sim não deixar de anunciar as pérolas do reino de Deus. Porque as pérolas são preciosas. Porém, eu preciso primeiro me limpar. Quantas pessoas estão buscando limpar o outro enquanto que elas estão sujas? Enquanto que elas não buscam limpar a si mesmas. Eu preciso me limpar. Eu preciso me purificar diante do Senhor. Porque aí eu vou conseguir ajudar o outro a limpar o cisco que está no olho dele. Eu lembro de uma história de uma mulher que ela tinha mudado de um apartamento. E aquela mulher, eles tinham mudado e estavam morando ali há algum tempo. E de repente, ela olhou para a janela dela e ela falou assim para o marido dela. E olhou para a janela e falou assim: olha, aquela vizinha, ela não sabe lavar roupa. A roupa dela está suja. Eu vou ensinar ela a lavar a roupa dela. Porque olha como está suja a roupa dela. Todo dia eu olho para o varal dela e vejo que a roupa está suja. Ela ia tomar café da manhã com o marido. E aí ela sempre falava dessa roupa suja dessa vizinha. E ela, de novo, ela falava: olha, ela não aprendeu ainda a lavar roupa. Eu preciso ajudar essa mulher a lavar a roupa dela. E um dia, esse marido, ele pegou e foi fazer a limpeza da casa, tudo. Ele mesmo que limpou a casa, fez uma limpeza geral, deu um trato. Tipo um Renan da vida, né? O Renan da Flavie, que faz aquelas limpezas assim, que tira tudo do lugar e limpa tudo e limpa direito. E ele fez isso. E aí um belo dia, no dia seguinte, eles estavam tomando café de novo. Ela olhou pela janela, pela vidraça. E ela disse: olha, amor, eu acho que ela aprendeu a lavar roupa. Porque está limpinha a roupa dela. Eu não vou precisar mais ensinar ela a lavar a roupa dela. Ele falou assim: amor, eu vou te falar uma coisa. Não era a roupa dela que estava suja. Era a sua vidraça. O seu vidro estava sujo. Então você estava enxergando a sujeira na roupa dela, mas não era da roupa dela, era do seu vidro.
limpa primeiro o seu vidro, depois você vai ajudar ela a limpar a roupa dela. Tonhon, né? E quantas vezes nós fazemos isso, não é, amados? Quantas vezes nós queremos, vamos dizer assim, dar uma lição de moral em alguém, sendo que existem coisas erradas na nossa vida. Não quer dizer que nós somos perfeitos e vamos ser perfeitos, nós estamos caminhando para. Nós estamos caminhando para a perfeição, e é isso que Jesus fala quando a gente é varão perfeito, até a gente alcançar a estatura de varão perfeito, é continuando a permitir que a palavra de Deus, ela limpe o nosso coração, com que através da palavra nós sejamos limpos, e é o que Jesus falou para os seus discípulos, não é? Quando Jesus ele foi lavar os pés dos seus discípulos com uma toalha, ele chamou todos os seus discípulos e ele foi lavar os pés um por um, né? Lavou de todos, até de Judas, ele lavou os pés de Judas. Mas quando chegou a vez de Pedro, Pedro resistiu que Jesus lavasse os seus pés, porque ele não achava justo aquilo. Então ele virou para Jesus e disse assim: mestre, não é justo que o Senhor lave os meus pés. Eu é que precisaria lavar os pés do Senhor, e não o Senhor lavar os meus pés. Eu acho que está na contramão. E Jesus falou para ele assim: filho, eu preciso lavar os seus pés. É necessário. Senão você não tem parte comigo. Eu vou lavar os seus pés. E ele falou assim: então tá bom, Senhor. Então pode lavar o pé, pode lavar a cabeça, pode lavar o corpo, tudinho eu quero ser lavado pelo Senhor. E Jesus falou assim: não precisa, Pedro, somente os pés, porque vocês já estão limpos pela palavra que vocês têm recebido. Então a palavra de Deus, ela limpa o nosso coração, quando nós permitimos que esta palavra faça algo em nós. Caso contrário, é o outro lado que nós vamos ver agora, a respeito de jogar pérola para os porcos. Tem duas situações. Nós damos pérolas e nós temos pérolas, não é? Se você pegar uma pérola, como essa daqui, ó, é original, ó. É original. é original. Pega essa pérola e joga para o porco. Quem tem porco? Você tem porco, né? Já experimentou jogar uma pérola para eles? Então, experimenta. O porco, ele não vai discernir que aquilo é uma pérola. Ele não vai saber que aquilo ali tem um valor. Para o porco, não tem valor uma pérola. Por isso que ele come. Por isso que ele pisa na pérola. Que de valor você tem, meu amado, que você está transmitindo para alguém? E de repente alguém está pisando neste valor que você está transmitindo. E muitas vezes o que a gente faz? A gente insiste naquilo, insiste. E Jesus está dizendo assim: não dê pérolas para os porcos. Não dê o que é sagrado para os cães. Porque muitas vezes esses cães, eles vão voltar e eles vão te dilacerar. Por que isso? Porque isso gera agressividade. E se você não tiver sensatez, entendimento, para ajudar uma pessoa a tirar o cisco do olho dela, então é o que eu disse, você vai ferir ainda mais e vai ser ferido por essa pessoa. E aonde você muitas vezes desiste do evangelho, desiste de andar no caminho do Senhor, porque você está ferindo pessoas e está sendo ferido por elas. E a pessoa simplesmente abandona o evangelho. E Jesus, ele
simplesmente deu uma ordem para os seus discípulos: vão. Pode colocar o próximo versículo para mim, Isabela. Não falei Ana Laura, tá vendo? Eu pensei, mas não falei. Em uma das instruções aos seus 12 apóstolos, Jesus ele ordenou assim, em Mateus 10, 14 e 15. Se alguém não receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então uma pessoa, ou um povo, ou uma cidade, que ela rejeita o evangelho, um povo, uma pessoa, uma nação, que rejeita a palavra do Senhor, aqui está dizendo que vai haver maior rigor para ela do que houve para Sodoma e Gomorra. E se você não sabe onde foi, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Uma cidade pecaminosa. Uma cidade que rejeitou, quando Ló, ele foi lá e foi anunciar, eles rejeitaram. Eram cheios, era uma cidade, os sodomitas eram como hoje as pessoas que viram, sabe? Vamos usar um termo bem claro: homossexuais, lésbicas, pessoas que não aceitam a si mesmas, sodomitas, Sodoma e Gomorra. Então haverá mais juízo, mais rigor no juízo para essas pessoas que rejeitam do que houve para Sodoma e Gomorra, do que haverá para Sodoma e Gomorra. Então rejeitar pérola, pisar em pérolas, isso a pessoa, na verdade, quem vai dar conta é ela com Deus. Aí nós entendemos que há uma responsabilidade de nós falarmos sim. Há uma responsabilidade de nós anunciarmos sim. Como ele enviou os seus discípulos para falar para essas cidades que elas precisariam voltar o coração para o Messias. Mas muitos rejeitaram, muitos não aceitaram a pregação da palavra de Deus. Então ele chamou. Ele diz: não joguem pérola para os porcos, e não dê as coisas sagradas para os cães. Porque muitas pessoas recebem, e é o que aconteceu com Paulo, por exemplo. Pode passar o versículo de Paulo. O apóstolo Paulo, ele também aplicou esse princípio, lá em Atos, capítulo 18, versículo 5 e 6. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles, os judeus, e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então os judeus, eles rejeitaram o Cristo que o apóstolo Paulo estava pregando. Se você ler mais para baixo desse contexto onde Paulo estava pregando, ele desceu para pregar nas regiões ali por perto, e muitos creram nele, e ele teve uma visão, e Deus falou com ele assim: Paulo, não se cale, não pare de falar, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Tem muitos que rejeitam, mas tem muitos que aceitam. Então não pare de falar por causa dos cães ou dos porcos. Não pare de anunciar o evangelho, porque tem porco e tem cão pisando nas pérolas, comendo as pérolas, pisando nas coisas santas, sagradas. Mas tem aqueles que recebem de coração. E ali, nesse contexto de Atos, Paulo foi e anunciou o evangelho em uma casa, e todos receberam Jesus e foram batizados. Mais para frente ele foi e anunciou a um governador, e o governador se rendeu a Cristo. Então Deus disse: não, Paulo,
Não pare. Quantas vezes nós pensamos assim, quer saber? Eu não vou mais falar não. Eu não vou mais anunciar Jesus não. Anuncia sim. Anuncia sim. Mas quando você percebeu que naquele contexto estão pisando nas pérolas, estão comendo as pérolas e estão pisando nas coisas sagradas, então não fale. Então pare. Vá para outra pessoa. Pastora, mas e se for a minha família? E se for alguém dos meus queridos, que eu amo tanto, que eu não quero que eles se percam? Não é responsabilidade sua, querido. Entenda que a responsabilidade nossa é falar de Jesus. É dizer, Jesus ama você. Ele tem um plano para a sua vida, Ele morreu por você. Mas o querer, aí já não é nosso. A escolha, querido, é de cada um. Existem escolhas e não tem como eu escolher por ninguém, não tem como você escolher por ninguém. Então, quando a gente começa a insistir naquilo, e muitas vezes goela abaixo, eu tenho que pregar o evangelho e trazer goela abaixo para essa pessoa, ela precisa entender. Não. Fale apenas. Seja temperado. A palavra de Deus fala de temperança. Temperança é um dos frutos do Espírito. E se nós não tivermos tempero, então, ou a gente não salga nada, ou a gente salga muito. Não é? Você já comeu uma lasanha gostosa, bem temperada? É a minha. Desculpa, gente, mas é a minha filha que fala, né? Filho é essas coisas, né? Filho fala mesmo, né? Claro. Mas você já pensou, você vai comer uma batatinha frita, que é deliciosa. Fecha o ouvido, Ari, por favor. No óleo. A gente tira o óleo depois, viu, Ari? Mas frita aquela batata bem fritinha, bem sequinha. Pode ser na air fry, que é melhor ainda. Sem sal. Tem algum sabor? Tem gosto? Tem graça? Não tem. A mesma coisa, Jesus fala que a gente precisa ser temperado. Não seja muito salgado demais, porque ninguém aguenta. E não seja sem sal. Então seja temperado. É a temperança. É o fruto do Espírito. E tem um versículo. Deixa eu ver se eu acho. Peraí. Eu anotei ele aqui. Mas é Provérbios, não está lá no telão, mas Provérbios 17:10 fala assim: quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 açoites. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 açoites. O tolo, você pode açoitar as costas dele, ele não vai aprender. Ele é tolo, é porco, é cão. Mas aquela pessoa que tem juízo, sabe, que ela compreende que pérola não é para pisar, pérola não é para comer, pérola é um valor. E valor a gente vive, valor a gente abriga no coração. Eu quero usar um outro contexto agora para a gente fechar. Neste mesmo texto de Mateus, eu disse que a gente dá pérolas e a gente tem pérolas dentro de nós. O Senhor, neste contexto do Sermão do Monte, quantas pérolas Ele deu para os discípulos? Se você for lá no capítulo 5, onde começa o Sermão do Monte, Ele entregou muitas pérolas para os discípulos. Muitas pérolas.
E o que acontece muitas vezes? Essas pérolas que nós recebemos, muitas vezes nós nos deparamos com porcos que querem comê-las. Ou com cães que querem pisar essas pérolas que nós recebemos. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui de uma pérola que de repente você está deixando pessoas comerem. Ou alguém comer. A sua compreensão. Você é uma pessoa compreensiva? Você tem compreendido? Ou tem permitido que a ofensa do outro coma a sua pérola da compreensão? Nós temos tantas pérolas dentro de nós. Por exemplo, os frutos do Espírito são pérolas na nossa vida. Amor, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso são pérolas na nossa vida. E quantas pessoas, muitas vezes, que são usadas como porcos e como cães, que querem trazer para você, chegar para você e comer as suas pérolas. E pisar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, que Deus colocou na sua vida como um valor. Por exemplo, se você na sua casa, vamos usar um exemplo de casal, vai. Marido e mulher, que é o que normalmente acontece, é o pai e filho, né? Que numa casa, dentro de um relacionamento, acontece todo dia, né? E aí, o pai chega em casa do trabalho e chega cansado do trabalho. Cansado, trabalhou o dia todo. E aí, ele quer, por toda a lei, que tudo esteja pronto. Janta, casa limpa. E a mulher também trabalha fora. Mas aí tem que chegar e a casa tem que estar pronta, comida pronta. Parará, parará. Então é um negócio assim que gera uma agressividade tão grande, um estresse tão grande. Se essa mulher, ela não tiver com um coração voltado realmente para o Senhor, aquele marido, ele vai chegar bravo e ele vai comer a pérola dela. Entende? Entende o que eu estou dizendo? E aí ele vai ofendê-la. Você ficou em casa fazendo o quê? Você não faz nada o dia inteiro. Vagabunda. Preguiçosa. Relaxada. Feia, gorda. Magrela. Sei lá o que ele fala. Aí fica para você. Mas essas palavras de ofendibilidade, elas vão trazer para aquela pessoa, ela vai ter que pensar: eu vou deixar ele comer a minha pérola? Não. Eu tenho uma pérola dentro de mim. Essa pérola se chama mansidão. Essa pérola se chama domínio próprio. Você não tem? Então, não coma a minha. Você não precisa falar assim, lógico, né? Ele não vai ficar falando: vai comer minha pérola não. Entendeu? Eu tenho pérola, viu? Você não tem. Não. Guarde para você. Seja sensato. É sensatez. O Senhor está querendo dizer para os discípulos: sejam sensatos. Sensatos. Porque um abismo chama outro abismo. Não é assim? Eu aprendi muito isso com meu sogro. Meu sogro falava muito isso. Um abismo chama outro abismo. Eu lembro que uma vez eu cheguei em casa, a minha sogra, eu morava no fundo, e a minha sogra e nora, você sabe, né? Tem muito amor enrustido, mas tem muita, né? Às vezes a gente nora, a gente às vezes não entende, mas que eu era novinha ainda, né? Aí, eu não queria muito que ela ficasse falando as coisas para mim, sabe? Me ensinasse, me orientasse em algumas coisas. Eu queria fazer do meu jeito, né? Tipo assim, deixa esse vaso eu quero nesse lugar aqui. E às vezes ela vinha e falava assim: ai, fica tão bom ali. Mas eu quero aqui, entendeu? Então, dava aqueles choque. E um dia eu passei na casa da minha sogra e ela falou uma coisa que eu não gostei. E desci para o fundo, onde eu morava. Passei lá e ela falou e eu fechei a cara e desci. Aí eu falei para o Fábio assim: sua mãe, não sei o quê. Comecei a falar. Aí ele falou bem assim para mim: não deis lugar ao diabo. Falei: o quê? Não vou dar lugar para o diabo não, ó.
Não deis lugar ao diabo. Então sua mãe é diabo? Não, você não entendeu. Entendeu? Aí ele começou a falar, tipo assim, que eu estava dando um lugar para uma coisa que tão pouco valor, de tão brigando por uma coisa tão imbecil. Então, por que você briga por coisas tão infantis? Por coisas tão imbecis? Vamos crescer. Vamos ter maturidade. Vamos ter mais amor de Deus no nosso coração, porque quando nós amarmos, nós vamos ter compreensão, nós não vamos querer tirar o cisco do olho que está no outro, primeiro nós vamos cuidar da trave que está no nosso, e depois nós vamos sim, como diz a palavra, a mensagem, coloca uma toalha no braço, e aí você vai dizer, olha, eu tenho uma pérola para você, eu tenho uma pérola, a pérola é isso aqui, ó. A palavra de Deus diz isso. Vai aceitar ou vai rejeitar? Aí já é da pessoa. Como o apóstolo Paulo fez. Faça. Não aceitou? Bate o pé e sai. Dá de ombro. Na palavra da mensagem fala, dá de ombro e sai. Porque daí já não é sua responsabilidade. A responsabilidade dele, é dela. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você vai dar conta de você, você vai dar conta do seu coração, da sua vida. E cada um vai dar conta de si ao Senhor. Faça a tua parte, mas não queira ser Deus na vida de ninguém. Seja você. Faça o que Deus disse, faça o que a palavra de Deus nos orienta. E Jesus orientou seus discípulos. E hoje Ele está orientando a gente, para que a gente possa ter mais compreensão. Compreender melhor, para parar de ficar julgando. Vou usar só mais um exemplo para a gente encerrar. Vou usar um exemplo de filho agora. A mãe chega em casa e o filho não fez o que tinha que fazer. Está lá a toalha na cama jogada, está lá o sapato todo jogado. E aí aquela mãe não é uma mãe compreensiva. Ela não entendeu que ela tem uma pérola. E ela chama aquele adolescente. E ela xinga. E usa de violência. E fala um monte de palavrão. Seu burro. Sua burra. Seu imbecil. Você ficou em casa o dia inteiro. Por que você não catou esse tênis? Vai trabalhar, vagabundo. Isso é o quê? Abrigar violência no coração. A boca, nós lemos no versículo de Provérbios, a boca do justo, ela fala coisas que é fonte de vida. A boca do ímpio abriga violência, abriga agressividade. Então essa mãe não entendeu que ela tem uma pérola. Mas quando ela entender, que ela compreender, que ela tem uma pérola dentro dela, que ela pode fazer algo sobrenatural na vida desse adolescente, ou na vida dessa criança, ela vai chegar, vai ter coisa jogada, vai ter sim, vai ter cama desarrumada, vai ter cozinha lá, louça na pia. Essa mãe tem uma pérola. Ela vai pegar, ela vai ajudar, ela vai chamar, filho, mamãe trabalhou o dia inteiro. Mamãe está cansada. Ajuda a mamãe. Vamos ajudar um ao outro. Isso vai fazer a diferença para nós e para você lá na frente. Filha, você vai casar. Filho, você vai casar. Você vai ter uma casa. Vai ficar tudo bem. Porque agora você não está conseguindo. Mas você vai conseguir. Porque a mamãe vai te ajudar. E vai dar tudo certo. Então, aquela filho, aquele adolescente vai ter uma família, a família dele, ele vai levar para frente aquilo que ele aprendeu. Se ele aprendeu agressividade, o que é que ele vai passar, minha gente? Nós estamos vivendo dias onde existe muita agressividade. Aonde é que essa pessoa aprendeu agressividade? Dentro da casa. Onde é que ele veio com aquilo? Ele levou para o casamento. Ele levou para a esposa, ela levou para o marido, ela é agressiva, ele é agressivo, ela recebeu de algum lugar. Então compreenda,
Vamos ter mais compreensão, amar mais e julgar menos. Julgar menos e amar mais. Vamos ficar de pé. Assim, nossa vida será melhor. Com certeza. Quero que você abrace a você mesmo. Eu não sei se você, nesta manhã, tem lançado pérolas e pessoas têm comido suas pérolas e cães têm pisado as coisas santas, ou se você está sendo este porco e este cão, que você está recebendo palavras, você está recebendo pérolas e você está pisando essas pérolas, e você está comendo, está pisando nessas pérolas, porque você não sabe o valor. Você não sabe discernir o valor dessas pérolas. Ninguém em sua sensatez desperdiçaria pérolas, nem as trataria com desprezo. Ninguém em sua sensatez despreza pérolas. Não despreze as pérolas que são colocadas na sua vida, para que você viva melhor, para que a sua família viva melhor, para que futuramente as pessoas, a nação viva melhor. Se nós estamos vivendo caos na nossa nação, esse caos, ele foi instalado dentro de um núcleo chamado família. A família, ela vai para uma nação. Nós estamos vivendo caos dentro de uma nação, mas é muito macro. Mas esse caos, ele se instalou no micro, que é dentro de uma família. Você tem uma família. Você tem pérolas dentro de você, para que você possa transmitir pérolas, e essas pérolas ser levadas para muitas pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus, olha para dentro do nosso coração. Veja, Senhor, a nossa alma, o nosso entendimento. Nós queremos, Senhor, a Tua presença em nós. Como nós oramos, Senhor, no começo deste culto, que o nosso amor aumente, que a capacidade de amar aumente. Meu Deus, que a compreensão aumente, que diminua, Senhor, os julgamentos, que não haja, Senhor, julgamentos hipócritas, agressivos, mas que haja, Senhor, compreensão. Meu Deus, perdão, amor. Meu Deus, que o Teu Espírito haja em nós e através de nós. Nós reconhecemos que no Senhor nós podemos, Senhor, ser melhores. Nos ajuda a melhorar, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a compreender melhor a nós mesmos, a tirar a trave que está no nosso olho, para também ajudar a tirar o cisco do olho das pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e nós Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Nós Te adoramos. Amém, Jesus. Amém.